Vem, vem, vem. Qual a ligação entre o prazer feminino e o Pilates? Vamos conversar sobre isso hoje? Para você que não me conhece, eu sou Rosilene, profissional de educação física e instrutora de Pilates. E trabalho como personal trainer, tenho um estúdio de Pilates aonde nossa proposta é o treinamento físico de mulheres, fazendo com que elas encontrem sim a sua melhor versão, e por isso a nossa empresa se chama Mulheres que Encantam, mulheres que se encantam com a própria vida. E hoje o assunto é esse: Pilates e a libido feminina. Rose, por que você está trazendo esse assunto? Uma das coisas que mais as mulheres começam a me perguntar, e quando elas começam também a ter um pouquinho mais de intimidade comigo, falando um pouco sobre dificuldades que elas têm ou não com o seu corpo, e na maioria, muitas vezes elas chegam porque elas querem sim uma melhor forma física, e algumas relatam problemas com a incontinência urinária, sim. E com isso eu comecei a falar sobre muito a região do assoalho pélvico, que é uma das regiões que é necessária ser focada ao praticar as aulas de Pilates. E nisso, quando você começa a ter uma maior consciência desse corpo, esse corpo fica mais desperto. E com isso a gente aí inclui uma região muito íntima da mulher, que é a região do períneo, do assoalho pélvico. Alguns vamos falar um pouquinho mais sobre conhecer sim a nossa pepeca, né? E muita gente fala assim: Rose, por que você não fala mais sobre isso? E aí falar, gente, que a minha função sim é falar mais sobre o Pilates. E hoje eu estou aqui para dar um relato sobre o que é que acontece na minha prática clínica profissional com as clientes que me buscam para essa ajuda profissional. Bem, muitas vezes a mulher ela não vai se dando conta, e no início ela começa a achar que é até normal, natural, quando ela faz um esforço, seja de carregar uma bolsa pesada de supermercado, até mesmo na academia, fazendo os seus exercícios, pegando excesso de peso, ela libera um pouquinho da urina. Quando ela tosse, espirra, ri muito, algumas mulheres acabam eliminando um pouquinho de urina. E no início elas acham isso natural, né? Mas não é. Isso já está sinalizando para você que você está perdendo sim o controle sobre essa região. Eu gosto de falar, gente, que no Pilates eu divido a minha aula em 3 momentos. E nesse primeiro momento, é o primeiro momento onde a mulher aprende sobre a consciência do seu corpo. E ter uma maior consciência do seu corpo vai envolver sim a região do assoalho pélvico, onde eu falo muito por que é mais comum a gente ouvir falar da incontinência urinária, fecal nas mulheres do que nos homens. Os homens também sofrem com isso? Pode sim, mas a mulher é mais por quê? Primeiro, a mulher ela tem uma região pélvica, a feminina, ela é mais delicada,
ok? Nossa musculatura é mais frágil do que a musculatura dos homens, que é mais forte. Terceiro, nós, mulheres, temos 3 orifícios: a uretra, a vagina e o ânus. E os homens só têm 2, que é a uretra e o ânus. O homem tem o canal da uretra muito maior, né, que se prolonga com o pênis, muito maior que a mulher, e a mulher tem a uretra curtinha. Então, tudo isso facilita. Outro detalhe, a mulher, ela tem o peso, né, das vísceras que fica ali fazendo pressão contra a gravidade, né? A gente tem que ter esse assoalho pélvico mais forte, porque também durante 9 meses a mulher vai carregar um bebê. E a outra situação, além do envelhecimento, que é natural, a perda da massa muscular, então tudo mais vai ficar mais frágil. Então a importância desse fortalecimento do assoalho pélvico, a mulher ter essa consciência. E uma outra situação também, o ato sexual, onde o homem faz essa pressão sobre o assoalho pélvico, também vai fragilizar essa região. Então são coisas que a gente precisa sim ter um assoalho pélvico mais consciente, com maior força, para poder lidar com todos esses fatores que eu acabei de falar. Então, é uma região, sim, na maioria das mulheres, desconhecida. E as mulheres, quantas mulheres já passaram no meu estúdio, até por uma simples aula experimental. Na primeira aula eu já falo sobre isso, explicando a ela o quanto que ela precisa sim aprender a acionar essa região através de uma contração e de um relaxamento. Aprender sim a ativar essa região do períneo através de contração e de relaxamento. Quando eu aprendo a fazer esse exercício, claro que a mulher ela traz uma maior consciência dessa área de contrair, de relaxar, uma região altamente inervada, e quando ela aprende a fazer esse relaxamento e de contrair, e não só de contrair, mas de relaxar, para ela não também só tensionar. Uma região forte é diferente de uma região tensionada. Então, quando ela aprende a fazer isso, claro que ela aumenta o prazer dela, não só dela, como do parceiro também. Então, eu tenho tido, sim, muitos casos de mulheres que me fazem essa pergunta, e aí eu vou dando toda essa explicação, falando para elas que quanto mais eu tenho um domínio sobre essa região, melhor você vai conseguir, né, ter um desempenho sexual. Você também vai ter um maior controle de urina, de fezes, de pum, né? Então tudo isso é saúde da mulher, porque muitas vezes essa questão social sim vai deixar a mulher inibida, e ela só vai dar conta quando ela chega lá nos seus 50, às vezes até menos. Eu tenho relato de mulheres que me dizem, né, depois de um certo tempo, elas falam: Rose, realmente eu às vezes quando eu faço um esforço, eu percebo que eu libero sim um pouquinho de urina, às vezes no momento de muita risada. Então são essas coisas que eu quero que vocês aprendam a conhecer mais o teu corpo, a conhecer região tão importante para a saúde da mulher,
também por uma questão social, sim, porque a mulher acaba se inibindo, né, com essas perdas, né, que são coisas que ela poderia amenizar se ela já fosse, já desde o início, incentivada a fortalecer essa região, como você fortalece um braço, como você fortalece uma coxa, um abdômen, tá bom? Então é isso, eu convido você a participar das minhas aulas, dos meus cursos e compartilhe esse conhecimento, deixe seu comentário, se você quer saber mais, se você tem dúvidas, e se inscreva aqui no meu canal. Um beijo, tchau!